Olá, seja bem-vindo ao Direito Administrativo Facilitado. Eu sou o professor Marcos e na aula de hoje nós vamos compreender os sentidos da expressão administração pública. A administração pública pode ser compreendida em dois sentidos, em um sentido subjetivo e em um sentido objetivo. A administração pública em sentido subjetivo diz respeito ao sujeito, ou seja, quem é a administração pública. Por isso o nome subjetivo vem de sujeito. Por outro lado, a administração pública em sentido objetivo diz respeito ao seu objeto, ou seja, o que a administração pública faz. Portanto, nós podemos considerar que a atividade administrativa, que é a atuação da administração pública, é o seu sentido objetivo. Mas é claro que essa resposta ainda é insuficiente, porque a expressão atividade administrativa é um gênero que comporta pelo menos 4 espécies. A primeira delas é a prestação de serviços públicos. Assim, nós podemos considerar que os serviços públicos são atividades prestadas pela administração pública para satisfação de necessidades humanas. É o caso, por exemplo, dos serviços nas áreas de saúde, educação, transporte, segurança pública, saneamento, energia elétrica. Mas não é só, porque a atividade administrativa também engloba o exercício da polícia administrativa, ou seja, o exercício do poder de polícia, aquela prerrogativa que a administração pública tem de limitar, de restringir direitos individuais em benefício da coletividade. Por exemplo, a vigilância sanitária, quando promove fiscalizações e verifica que um determinado estabelecimento não está atendendo às normas sanitárias porque existem produtos fora do prazo de validade, pode fechar, interditar esse estabelecimento. Quando ela faz isso, ela, vigilância sanitária, na condição de administração pública, está limitando um direito individual, no caso, o direito individual do proprietário daquele estabelecimento. Qual o direito individual? O direito à propriedade, à liberdade de empreendimento e de iniciativa. Mas percebam que há uma limitação de um direito individual em benefício da coletividade, que exige o atendimento das normas sanitárias para a garantia da saúde pública. Logo, limitação de direitos individuais em benefício da coletividade diz respeito ao exercício do poder de polícia. Um outro exemplo de atividade administrativa. Também é uma atividade administrativa a prática do fomento. O fomento é um incentivo que a administração pública confere para a iniciativa privada, a fim de que a iniciativa privada pratique alguma utilidade pública. Por exemplo, é o caso dos favores fiscais com redução de carga tributária, concessão de subsídios ou mesmo de financiamentos, quando a administração pública empresta dinheiro para a iniciativa privada explorar uma atividade econômica e depois a iniciativa privada devolve esse dinheiro para a administração pública em suaves prestações e com juros menores do que os juros praticados no mercado. Por fim, a atividade administrativa também engloba a intervenção do Estado na economia, que pode se dar de forma direta ou indireta. O Estado intervém diretamente na economia quando ele explora a atividade econômica, ou seja, quando ele concorre no mercado com os particulares, quando ele disputa cliente no mercado com a iniciativa privada. É o caso típico da atuação das empresas estatais que exploram a atividade econômica, como as empresas públicas e sociedades de economia mista. Melhor exemplificando, quando o Banco do Brasil atua, ele explora uma atividade econômica e, consequentemente, disputa no mercado com a iniciativa privada clientes. Logo, o Estado está intervindo diretamente na economia, por meio da exploração da atividade econômica. Mas o Estado também pode intervir na economia de forma indireta, quando ele não explora a atividade econômica, mas fala como essa atividade econômica deve ser explorada. É o caso da atuação típica das agências reguladoras. A Anatel, um exemplo de agência reguladora, quando atua, ela não presta o serviço de telefonia, mas ela cria regulamentos, ela cria regras para o exercício dessa atividade econômica pela iniciativa privada, pelas concessionárias.
Logo, é uma forma de intervenção mais indireta na economia, porque eu não estou explorando, o Estado não está explorando a atividade econômica, mas ele está regulamentando, fiscalizando a prestação daquela atividade econômica pelos particulares. Tudo isso integra o conceito e o sentido objetivo de administração pública. Mas como eu disse no início dessa aula, a administração pública também pode ser compreendida em seu sentido subjetivo. E a administração pública em sentido subjetivo se refere ao sujeito, ou seja, quem é a administração pública. Portanto, quando nós falamos em administração pública em sentido subjetivo, nós estamos nos referindo às pessoas jurídicas, os agentes e os órgãos públicos. Por isso, o mnemônico PÃO, pessoas, agentes e órgãos públicos, que integram essa estrutura denominada administração pública. Essas pessoas, esses agentes e esses órgãos públicos, eles podem se organizar de duas formas, de forma centralizada ou de forma descentralizada. Mas isso é assunto para a próxima aula. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente e compartilhe e nós nos vemos na próxima. Até lá!